O que nós estamos vendo hoje, gente, isso aqui é importante você conhecer, porque é uma base elementar de tudo isso que está aí. Não adianta, só abrindo um parênteses, não adianta o Rubens abrir aqui o programa para fazer sensacionalismo, para fazer o que eu vejo por aí, um monte de mentira e conjecturas do que não é o que está acontecendo e nem o que vai acontecer, mas que dá público, porque o povo quer ouvir um monte de desgraça. Quanto mais desgraça o povo ouvir, melhor, dá mais audiência no YouTube. E assim algumas pessoas se comportam, mas não eu. Pelo contrário, eu até perco algumas audiências porque eu falo a verdade, tá certo? E se a verdade do final terrível for um pouco mais branda do que a mentira que alguém propaga, uma boa parcela das pessoas não gostam. Prefere ouvir mentira e coisa mais braba, mais séria, que não existe nem vai existir. Neste caso aqui, o que eu falo para você é a realidade contextualizada com o momento atual, baseada em pesquisas que não surgiram hoje e convicções que não são apenas achismo, ou apócrifos do Rubens. Ouviu o Rubens falando e agora inventou mais um ponto. Não. Aqui são as pesquisas originais, feitas desde 2008, quando eu iniciei tudo isso aqui no Brasil. Então vamos lá. Existe um planejamento de uma elite dominadora. David Rockefeller, que você viu falando aqui, já faleceu, mas foi um grande expoente de uma dessas famílias, a família Rockefeller. Na ONU, nesta conferência, ele fez uso da palavra e ele deu para a gente ali alguns elementos chaves que hoje, se você analisar a atual conjuntura, você vai ver isso aí. Vai ver as empresas cada vez com mais poder, as empresas cada vez com mais poder sobre nós, onde as empresas ditam as leis, a mídia se cala, não fala a nosso favor o que poderia falar, e tem muito tato na hora de falar deles, para não machucá-los, não feri-los, tá certo? A mídia se cala, o governo vai atrás, fazendo as leis que essas empresas precisam, para poder exercer sobre nós esse domínio com esta ideologia de quê? De preparar a sociedade para o abate e para a nova ordem mundial, para ir cozinhando o sapo em água morna. Então, quando nós vemos essas coisas, nós percebemos que o discurso do David Rockefeller, ele foi um abridor de águas para aquela época. Porque nós estamos no limiar de perceber que cada vez mais estão nos deixando nas mãos das empresas e não exatamente debaixo de leis baseadas numa democracia. A lei baseada num princípio de que o governo, ele obedece à Constituição, onde diz que todo o poder emana do povo e para o bem do povo ela funciona. Mas você vai perceber, gente, que não existe de maneira nenhuma autoridade na mão. Não sei nem se eu estou no ar, cara, deixa eu olhar para cá. Ah, estou, graças a Deus. Não existe de maneira nenhuma autoridade nas mãos do governo. O governo é apenas fantoche. A autoridade está na mão das empresas. As empresas mandam. Eu vou trazer para você aqui, para você ver isso, num filme. Um filme de 79, quando um locutor da televisão falou o que queria na TV e foi chamado a atenção pelo dono da TV. O dono da TV, na reunião da diretoria, chama esse apresentador da TV e fala para ele a verdade. Fala que o mundo não é comandado pelos governos, mas é comandado pelas empresas. Olha aqui o que eu estou falando. Nós não vivemos mais em um mundo de nações e teologia, Sr. Bill. O mundo é um colegiado de corporações inexoravelmente determinadas pelas leis imutáveis dos negócios. O senhor é um velho que pensa em termos de nações e povos. Não existem nações, não existem povos, não existem russos, não existem árabes, não existe o terceiro mundo, não existe o oeste. Existe apenas um sistema holístico dos sistemas. Um vasto e imenso, entrelaçado, intrincado, multivariado, multinacional domínio de dólares. Petrodólares, eletrodólares, multidólares, marcos, ienes, rublos, libras e shekels. É o sistema internacional de câmbio que determina toda a vida deste planeta. Esta é a ordem natural
das coisas hoje. Esta é a ordem natural das coisas hoje. O que o Rubens diz, gente, eu não digo porque eu pensei, eu imaginei, ou ouvi o Rubens falando, estou repetindo o que o Rubens falou, que é o que acontece muito no YouTube. O que o Rubens fala é baseado em pesquisas e mais pesquisas. Esse trecho do filme Rede de Intrigas, de 79, ele fala exatamente a verdade, a realidade. A realidade é que nós somos comandados por empresas. Essas empresas que mandam no governo porque colocam lá os agentes deles, estão com o propósito de nos reduzir. David Rockefeller, você viu, falou sobre isso de forma explícita. E 2 vezes disse, precisa-se estabilizar a população. 500, ele não falou em 500, mas está lá nas placas guias da Geórgia, tá certo? 500 milhões de pessoas, somos 8 bilhões. Imagine a que nível chega esta redução. Quer ouvir de novo? Quer fazer algumas pontuações? Vamos lá. Nós não vivemos mais em um mundo de nações e teologia, Sr. Bill. Nós não vivemos mais em um mundo de nações, já foi. Eu falei para você, e aqui em outras lives você ouviu, que antigamente os imperadores antigos faziam guerra de um país contra o outro e ali saqueavam os tesouros, as riquezas daqueles outros países. E aí, quando eles entravam com canhões, com armas bélicas pesadas, eles destruíam aqueles patrimônios e depois acabavam herdando também escombros, tá certo? Entulhos, um monte de cimento quebrado, né, Odair Dias? Obrigado, irmão. E eu dizia para você, passou-se um tempo, o que esses caras fizeram foi chegar a um consenso. É melhor invadir o país com empresas do que invadir com canhões. E o motivo é simples. Se invade com empresas, Fernando Lins, obrigado, não vai herdar escombros, porque não vai destruir fisicamente os patrimônios. Esses caras passaram a invadir países com empresas. A empresa patrocina a mídia que fala o que você tem que repetir, porque eles te obrigam a repetir aquilo de tanto falar no teu ouvido, tá certo? Se calam, como você vai ver aqui hoje no programa, muitas coisas que eles não falam, mas que poderiam falar, tá certo? Seria para o nosso bem se falasse, mas não falam, se calam. É o silêncio dos culpados. A mídia ajuda-os a manter a situação como eles querem que esteja, ajuda a fazer com que o povo aceite o que normalmente não aceitaria. A mídia dá essa força, tá certo? E com o dinheiro dessas empresas, eles mantêm a mídia, mantêm religiões também, mantêm mídia e mantêm os políticos que eles querem no poder. Por que o ministro da Economia é dono de banco? É um banqueiro. Será que algum dia o ministro da Economia, sendo dono de banco, ele vai ver o interesse seu, que tem a conta no banco, ou vai ver o interesse dos bancos que ele representa? E aí é assim direto, não é só no governo do Bolsonaro. Todo governo brasileiro, antes e depois do Bolsonaro, é do mesmo jeito. Quem está no Ministério da Fazenda é pessoa ligada aos dominantes do capitalismo, do esquema de grana. Quem está, por exemplo, mexendo com saúde é o que representa planos de saúde e indústria farmacêutica. E assim vai. É, na verdade, um meio para colocar dentro do que seria legítimo a respeito de Constituição, porque seria democracia, aqueles que trabalham não para o povo, mas trabalham para setores privados. Então as empresas mandam no país. Agora, como disse no filme, já não é mais. Antes era. Quando eles invadiam com canhões, era. Mas depois que eles invadiram com as empresas, e essas empresas tiveram liberdade para entrar nos países, já não é mais. Ô Rubens, mas hoje ainda ouvimos falar de invasão com canhões, mas é onde não se dobraram a eles, gente. Eles invadem com canhões em última instância, onde ainda aquele país não se curvou ao poderio deles. Se o país não se curvou ao poderio deles, eles invadem com canhões, porque aí não tem outro jeito. Mas o país, ficando de 4 igual ao Brasil, para eles, é um termo chulo, mas é a verdade, aí sim invadem com as empresas. Não precisa invadir com canhões, entendeu? Eles invadem por trás, não precisa ser pela frente, estourando tudo. Nós não vivemos mais em um mundo de nações e teologia, Sr. Bill.
Não vivemos mais, antes vivíamos. O mundo é um colegiado de corporações. Colegiado de corporações, gente, é uma irmandade, não de seres humanos, mas de empresas. É uma liga de empresas, um conjunto de empresas, aí chama colegiado. Um colegiado de corporações, ou seja, empresas interligadas. Então o mundo é um colegiado de empresas. Olha aí. Um colegiado de corporações inexoravelmente determinadas pelas leis imutáveis dos negócios. Tudo é um grande negócio. Você não está vendo o que está acontecendo na atualidade? Isso é um grande negócio. A mídia se cala. A mídia não fala quanto a indústria farmacêutica está lucrando com isso, com aquilo ou com aquilo outro. Será que a indústria farmacêutica, nessa época, está ficando mais pobre? Está deixando de ganhar dinheiro? Ou a indústria farmacêutica é o setor hoje dos negócios que mais lucra? O que você acha? Vai na farmácia, procura lá uma Coristina, uma Novalgina, algum remédio simples. Tudo vendido. Não estão dando conta de fabricar tanto remédio mais. Você vai na farmácia, tem em falta. Até os remédios mais simples estão em falta. Porque o povo está comprando muito, está gastando muito dinheiro com isso. Então tem alguém lucrando. Quem? Por exemplo, a indústria farmacêutica. O senhor é um velho que pensa em termos de nações e pensa em termos de nações, está errado. Não existe nação, existe corporações. povos. Não existem nações, não existem povos, não existem russos, não existem árabes, não existe o terceiro mundo, não existe o oeste. Existe apenas um sistema holístico dos sistemas. Um vasto e imenso, entrelaçado, intrincado, multivariado, multinacional domínio de dólares. Tá vendo aí? Isso aí é do filme Rede de Intriga de 79, em que o senhor que está do lado de cada mesa nessa reunião, ele falou o que não devia na TV. E o dono da TV falou: velho, senta no teu lugar, velho. Tu esqueceu qual é o sentido da vida? Você tá trabalhando para quem, afinal? Não fala essas besteiras mais não, viu? E aí deu uma bronca feia no apresentador de televisão. Aí, ó. Petrodólares, eletrodólares, multidólares, marcos, ienes, rublos, libras e shekels. É o sistema internacional de câmbio que determina toda a vida deste planeta. Sistema Internacional de Câmbio que determina toda a vida desse planeta. Em outras palavras, as famílias milionárias, donas das empresas, é que determinam as coisas. Agora se reúnem explicitamente. A vergonha na cara ficou tão pequena, perderam tanto a vergonha na cara, Henrique Silva, perderam definitivamente o resto de vergonha na cara que eles tinham, que pararam de fazer as reuniões secretas. E o povo mais sem vergonha ainda, mais sem vergonha do que eles. Porque no passado eles faziam de forma secreta porque sabiam que o povo se revoltaria. Mas o povo de hoje está tão engadaiado, tão alienado, tão esfacelado, tão empobrecido da razão, do pensamento e da consciência, que eles podem fazer as reuniões deles todo ano agora de forma aberta, lá em Davos, para decidir o que vai ser feito em cada país no ano que está entrando. Isto é algo que seria inaceitável, inadmissível pelos antigos, pelas pessoas que ainda tinham cérebros, que não eram contaminados pela televisão com tanta papagaiada, tanta palhaçada, tanta bobeira e tanta coisa sem graça que eles fazem hoje e que o povo fica babando, achando graça, comendo pipoca na frente da televisão e engordando cada vez mais. Ridícula. Esta é a ordem natural das coisas hoje. A ordem natural das coisas não é normal, mas é natural, ou seja, é comum, né? Mas não seria o normal.